No Mindcast, a gente acredita em conexões reais entre mulheres e por isso temos o apoio de uma marca especial que veste e valoriza a nossa rotina com elegância e conforto. A Joy Concept é a nossa parceira aqui no Mindcast e veste a gente a cada episódio com roupas que acompanham a mulher em todos os seus papéis, do trabalho ao autocuidado, na correria, do dia a dia e ao descanso. E hoje, claro, tô vestida da cabeça aos pés de Joy Concept como sempre. E tem presente para você, ouvinte. Use o cupom MANCAST10 e garanta 10% de desconto no site ou no Insta da loja. Agora, bora pro episódio de hoje? Hoje recebemos aqui Vera Matos. Ela é psicóloga, coach, mentora e consultora em desenvolvimento humano com mais de 25 anos de experiência. Ela é mãe da Maria Luísa, da Juliana e do Miguel. E ao longo da vida tem ajudado centenas de pessoas e organizações a tornarem o trabalho um espaço mais produtivo, prazeroso e saudável. Seu trabalho se mistura com sua missão de vida, apoiar mulheres a encontrarem equilíbrio entre seus múltiplos papéis, com mais propósito e autenticidade. O episódio de hoje é um convite à reflexão. Como ser protagonista da própria vida? Falamos sobre carreira, escolhas, equilíbrio entre maternidade, casamento, trabalho e como é possível construir um caminho profissional com prazer e não só com obrigação. Se você sente que tem vivido no modo automático ou sente que está sempre se dividindo entre 1000 papéis sem se reconhecer em nenhum, essa conversa vai te trazer acolhimento e direção. No nosso episódio de hoje temos uma convidada muito especial que eu tive a alegria de receber aqui porque é uma colega psicóloga, assim como eu, então quero convidar você a dar as boas-vindas hoje para Vera Matos. Bem-vinda! Que bom ter você aqui, Vera. Ai, obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer a gente poder conversar, né, sobre as nossas opções como mulheres, o que nós fazemos, como nós somos, né, como trabalhamos e como vivemos o nosso dia a dia como uma mãe, né, que trabalha e que tem outras ocupações, além da maternidade, que é super importante. Nós somos muitas, né? Somos muitas, nós temos muitos papéis. Muitos, e como viver tudo isso, acho que com mais harmonia, mas também com realização, né, Vera? Então, esse bate-papo de hoje é para inspirar elas a trazer esse olhar, né? Eu acho que dentro do teu trabalho e aquilo que você busca trazer de desenvolvimento pessoal, né, e profissional, você vai poder inspirar bastante elas hoje. Vai ser ótimo, com certeza, bom. Será ótimo. Então, me conte de onde que surgiu essa ideia da psicologia, como é que você chegou nesse trabalho e fazer essa formação, o que te motivou a escolher psicologia? Bom, eu escolhi psicologia muito cedo, né? E quando eu fui fazer vestibular, né, não foi a minha primeira escolha na época, porque eu vinha de uma cidade menor, eu morava em Paranaguá, então eu fui fazer um vestibular assim para teste, escolhi um outro curso, mas eu já queria psicologia, porque quando eu era uma leitora de Pais e Filhos, uma revista bem antiga. Né? Tem até hoje? Que tem até hoje, mas era muito famosa na época. E eu roubava os Pais e Filhos da minha tia e eu escrevi uma redação quando eu tinha 9 anos, que eu queria ser psicóloga para poder ajudar as pessoas a serem mais felizes. E nem eu lembrava dessa redação, né? Eu achei muitos anos depois nos guardados da minha mãe. Olha que incrível. Então, a psicologia sempre esteve na minha vida, porque eu sempre tive o desejo, né, de poder ajudar. Na época eu falava ajudar, né? Hoje, já faz anos que eu falo apoiar as pessoas a poderem, ter uma vida mais feliz, mais produtiva, mais saudável, né? E mais positiva. E o que você acha que lá atrás, tão pequena, assim, o que você imaginava? Você lembra, assim? O que te passava pela cabeça? Me encantava os relatos que eu encontrava nos artigos da revista sobre o papel da psicóloga junto, principalmente as mães e as crianças, já que pais e filhos tinham um foco bem feminino, né? Sim. Então, me encantava o que eles contavam sobre os trabalhos, o que acontecia com as crianças. Tanto que, quando eu fui fazer psicologia, o meu objetivo era exatamente trabalhar com crianças especiais. Olha. Né? E eu fiz isso, né, por um tempo. Então, poder estar com as crianças, né, poder apoiar o desenvolvimento delas, já me encantava desde aquela época. Olha só, Vera, que coisa, né? Eu acho que essa história, ela é muito interessante porque traz uma questão bem importante de o quanto nós estamos conectadas.
sem perceber, muitas vezes, né? E a gente, às vezes, deixa levar e parece que é uma coisa meio que aleatória, às vezes, de escolhas, né, profissionais. Mas quando a gente olha bem a fundo e até com outras mulheres que vieram contar a sua história, todas elas trouxeram essa questão, sabe? O quanto desde pequenas ou em algum momento da vida houve esse despertar, sabe? De reconhecer que desde outros tempos, e às vezes muito pequena, como você, 9 anos, né? De poder trazer isso. Eu acho tão curioso, sabe? Como a gente tá sempre conectado com isso e muitas vezes as pessoas acham que não. Que a carreira, às vezes, é pensando mais no financeiro ou numa área específica ou apenas sobre talentos, mas não é só sobre isso, né? É muito sobre quem nós somos. Eu acho que isso é uma questão interessante, porque muitas vezes as pessoas se desconectam, né? Como se fossem coisas, sabe aquela ideia de vida pessoal, vida profissional. E não é assim, né? Não. Nós somos uma pessoa só e o trabalho é um reflexo de quem a gente é, do que a gente faz, do que a gente acredita. Como que você percebe isso acontecendo no teu dia a dia, com as pessoas que você apoia hoje, e que te procuram buscando esse apoio? Conta pra gente como é que é isso, esse dia a dia hoje. Eu costumo dizer, né, Thaís, que nós somos uma única pessoa e que nós desempenhamos diferentes papéis, né? E que a maioria desses papéis, eles precisam ser escolhidos por nós. Então, eu brinco que nós, a não ser que a gente seja que nem o personagem daquele filme, né, fragmentado, né, que tinha diferentes personalidades, e que daí é uma patologia, a grande maioria das pessoas desempenha diferentes papéis, às vezes não se dá conta desses papéis, mas para que você possa viver bem, para que você possa ter uma qualidade de vida, para que você possa ter saúde mental, saúde emocional, você precisa ter consciência das suas escolhas. Exato. Então, no meu trabalho, um dos trabalhos que eu desenvolvo, que é o coaching de carreira, eu trabalho muito com a pessoa para que ela se encontre com ela mesma, né? Eu trabalho o autoconhecimento para conexão. Eu preciso me autoconectar, porque quando eu me autoconecto, eu consigo me conectar com outras pessoas. E eu sempre digo que escolher uma carreira é uma responsabilidade da pessoa, independente dela ser mais nova ou mais velha, ela ter mais ou menos recursos educacionais e financeiros. Né? Ela precisa entender o que faz sentido para ela, porque quando eu trabalho com o que faz sentido para mim, a minha performance, que é tudo que se fala hoje em dia, alta performance, ela acontece naturalmente. E o dinheiro, ele vem como consequência. Como reflexo como disso, reflexo do meu trabalho, né? E das minhas melhores entregas. Então, eu vejo que no meu caso, né? Eu tinha uma conexão lá desde criança, né? Fazer psicologia, para mim, foi extremamente revelador. Tá? Tem um livro que quase que se tornou um livro de cabeceira para mim, que foi Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Eu sou apaixonada por ele. Eu li a primeira vez, eu estava na faculdade. Ao longo da minha vida, eu li ou o livro todo ou vários pedaços do livro, repetidas vezes, porque eu utilizo muito isso no meu trabalho. Seja no processo de coaching individual, seja em um programa de desenvolvimento de líderes, porque é um livro que traz muito a essência de quem eu sou e a responsabilidade das escolhas que eu faço, porque eu não posso controlar tudo o que acontece comigo, mas eu posso decidir o que eu faço com o que acontece comigo, que é o que o Viktor Frankl mostra, né? Então, eu digo para as pessoas o seguinte, você pode ter começado a trabalhar numa área por acaso. Isso acontece muitas vezes quando a gente é jovem, né? Sim. Eu vejo que eu tive um privilégio, né? Eu fui fazer uma faculdade, me identifiquei com ela, fui fazendo escolhas. Inicialmente, eu pensava trabalhar com crianças especiais. Eu me formei, eu fiz uma especialização em psicologia infantil. Mas quando eu fui fazer meu estágio de 5º ano, eu me encantei com o que eu encontrei no mundo das organizações, né? E por isso acabei me especializando em psicologia do trabalho, né? Trabalhando durante anos em empresas, depois indo para a consultoria. Mas até hoje eu percebo que a formação que eu fiz lá atrás, para entender melhor as pessoas, para conhecer melhor o funcionamento das crianças, impacta no meu trabalho com adultos até hoje. Então, eu sei que eu fui uma privilegiada. E talvez por isso, poder apoiar as pessoas a encontrarem os seus caminhos, para mim seja tão importante, né? Eu me sinto responsável por cada pessoa que me trabalha, me preocupa, me procura,
porque não está satisfeita com o que está fazendo, ou porque está fazendo uma formação acadêmica, mas não tem certeza se é isso que quer trabalhar, ou porque depois de uma determinada faixa etária a gente quer mudar de carreira. Eu me sinto responsável por apoiar essas pessoas para que elas olhem para elas mesmas e façam as suas escolhas. Eu acho que você é justamente o reflexo disso, Exato. né? E você passou por essa transição, por essa descoberta, por essa escolha, né? Então, mais do que a técnica, a teoria, você também entrega essa tua minha vivência, né? Você a minha viveu experiência. isso, então você sabe, né, na pele, que isso é possível e os benefícios disso, né? Acho que essa é a questão. O que mais te inspira, Vera, dentro desse trabalho, guiando as pessoas nessa caminhada aí de autodescoberta, o que mais é inspirador, assim, para você, no teu dia a dia, acompanhando essas pessoas? O que mais, assim, te toca o coração? O mais inspirador para mim é poder ver aquela pessoa se encontrando, construindo o seu planejamento, se reinventando para ter novos caminhos profissionais, né? E eu tenho uma característica, assim, eu gosto muito de pessoas, né? E eu construo vínculos com aquelas pessoas que eu atendi como clientes, né? Várias delas se tornam amigas pessoais, né? Eu tenho algumas experiências, né? Entre elas, de um coach que eu tive numa empresa em Maringá, bem jovem, ele tem idade para ser meu filho. E quando terminou o processo dele de coach de desenvolvimento, ele me entregou um cartão que tinha o número pessoal dele. Ele falou, agora a gente pode ser amigo, né? Então, agora, quando você estiver em Maringá, a gente vai se encontrar para conversar como amigos, né? Como ele, eu tenho mulheres que se tornaram amigas, né? Por causa do trabalho que eu fiz com elas, né? Tenho outros homens, né? De você construir um vínculo para aquela pessoa, além dela ser tua amiga, ela tenha liberdade para, em algum outro momento da vida dela, se ela tiver alguma dificuldade, ela sabe assim, eu vou conversar com a Vera, né? Porque eu vou poder trocar ideias com a Vera. Tem uma confiança, e ela né? vai me provocar para isso, né? Uma pergunta bem significativa na minha atuação profissional e que muitas vezes no encerramento de processo de coaching, seja de carreira de desenvolvimento, as pessoas trazem, né? É assim, a gente chega, fala para a Vera tudo o que aconteceu, reclama, ela fica muito atenta a tudo que a gente fala e depois que eu paro de falar, ela diz assim, ok, então agora me diz o que você vai fazer com isso. Porque não sou eu que vou dar a resposta. Claro, não eu tem vou um manual, ajudar né? a pessoa a encontrar a resposta, mas a resposta é dela, né? Então, uma frase assim que o pessoal coloca, o que você vai fazer com isso, né? Muito legal. Então, é isso que me inspira, poder apoiar as pessoas nessa jornada, porque o mais eletrizante não é a chegada, é a caminhada. Porque é aí que tem a descoberta. Exatamente. É nessa caminhada que mora esse autoconhecimento, né, Vera? E eu acho que é muito bacana isso que você está trazendo, porque eu trabalho com mães, né, dentro dessa mudança de vida, e que muitas vezes a carreira parece que se perde um pouco, né? Deixam de trabalhar, ou justamente por uma mudança de vida, acabam, né, sentindo, puxa, aquilo que eu fazia como trabalho não cabe mais na minha vida hoje, né? Então, muitas vezes fica esse conflito. E aí eu auxilio elas nesse processo, né? Dessa identificação profissional, agora dentro desse contexto e também com esse papel de mãe, né? E trazer essa clareza. Agora, o que acontece é justamente essa reflexão. O que você vai fazer com isso? Que te transformou, que te modificou, né? Com esse teu momento de vida, com as suas questões de agora, né? E eu vejo que é uma fase de transição onde muda muita coisa. Não muda só a carreira para a mulher que é mãe, né? E como que você percebe essa jornada das mulheres na maternidade, né? O impacto disso nessa transformação que é tão profunda, tão íntima, da sua vivência pessoal, né? Na carreira dessas mulheres. Como que você percebe esse impacto? Thaís, o impacto é muito grande, tá? Mas um dos pontos que eu faço questão quando eu trabalho com uma mulher, né? Eu atendo executivas nas empresas e também atendo pessoa física, né? Eu atendo mulheres. Eu gosto de trazer sempre um pouco da minha experiência, ou muito da minha experiência, né? Eu fui mãe, na época que eu fui mãe, ser mãe aos 36 anos era considerado ser uma mãe velha, né? Olha só. E eu tive uma experiência bem interessante, porque eu levei 6 anos para engravidar, né? Eu tive que fazer um grande tratamento para poder engravidar. E quando eu engravidei aos 36 anos, um dia eu cheguei no consultório, assim, bem barriguda,
E encontrei uma amiga minha, que ainda era uma prima distante, que tinha exatamente a minha idade, ela de outubro, eu de novembro, acompanhando a nora dela que estava grávida. Aí a gente ainda conversou, eu falei, olha, tudo bem que eu posso estar sendo mãe um pouco velha para os tempos, né? Hoje em dia é normal, Sim, né? Mas há sim. 25 anos atrás, que é a idade da minha filha, não era. Mas você está sendo avó muito cedo. Os ciclos ali, né? Bem Exatamente. diferentes. E quando eu estava grávida da minha filha, naquela época, eu estava começando meu caminho na consultoria, né? Porque eu tinha trabalhado anos em empresa, tinha me afastado, tinha voltado para a área clínica, tinha ido para dentro do hospital, tinha montado consultório, né? Grávida, e eu estava começando a me experimentar em consultoria, e ela nasceu em agosto de 99, né? Eu comecei a atender na minha casa alguns pacientes, né? Eu tinha um espaço, assim, reservado. Hoje também é comum, na época não era, né? E quando chegou no final do ano, eu falei, não é mais para mim essa vida, né? Não vou mais trabalhar na área clínica, vou ficar só na consultoria, né? E até, assim, foi um momento bem disruptivo para mim, porque eu já tinha fechado o consultório uma vez, mas nessa vez, quando eu fechei o consultório, quando eu encerrei o processo, eu joguei material fora, né? Joguei muitos registros meus, né? Eliminei aquilo e doei algumas coisas, porque efetivamente era uma decisão definitiva. Então, ela era bebê, tinha meses, eu estava tomando uma definição definitiva na minha carreira, de dizer, agora eu vou seguir só este caminho. Eu não vou mais conciliar esses dois, porque eu não consigo conciliar duas carreiras em paralelo e mais ser mãe. E ser mãe, para mim, era algo extremamente importante, até pelo tempo que eu levei para engravidar, né? E porque eu queria curtir muito a maternidade. Realmente eu curti muito a maternidade, né? Eu amamentei minha filha até 1 ano e meio, né? Ah, não, essa menina, essa criança está com a boca cheia de dente. Eu levantava de madrugada para amamentar. Porque a pediatra dizia assim, absurdo você levantar às 3h30 da manhã. Eu falei, bom, mas eu prefiro dar o peito, ela mama, e depois eu vou dormir e ela dorme, do que ficar ela chorando. E não criou nenhum problema. Minha filha cresceu super saudável, independente. Eu acho que aí entra na questão das escolhas que você estava fazendo, assim, o que funciona para mim, né? Porque, às vezes, quem tá de fora, ele fala, meu Deus, que absurdo, para que fazer isso? Né? E, claro, se faz isso com sofrimento, com dificuldade, algo pesado, aí não é saudável. É porque não é bom, né? Tem muitas mães que não conseguem. Eu sempre digo assim, ó, amamentar ou não amamentar, voltar a trabalhar logo ou não voltar a trabalhar logo, não é uma receita de bolo. Não tem que ser assim para todo mundo. Para mim era muito bom, porque eu adorava amamentar e eu tinha muito leite. Então, aí o que fazia sentido Então, para para mim você. fazia sentido. E o que era bom, aí você consegue ter uma vivência positiva, que eu acho que hoje em dia Isso é super importante. difícil, muitas vezes. Eu vejo muitas mulheres trazendo exatamente essa questão, sabe? Como a maternidade, às vezes, é um limitador, né? De tirar a liberdade, de tirar, às vezes, até a felicidade da mulher. E é claro que existem casos onde essa mulher está adoecida, isso acontece. Mas a maternidade não precisa ser essa vilã toda, né? Não. E acho que a tua história conta bastante sobre isso, né? E Do quanto era gostoso vivenciar aquilo. E é claro que existem todos os desafios de ser mãe, né? Obviamente. Mas que pode ser diferente, às vezes, do que as pessoas imaginam, né? De que, que é difícil, que alguma coisa ruim. Não precisa ser assim, né? Não. Até porque a maternidade também precisa ser uma escolha, né? Exato. Aí eu acho que facilita viver isso mais leve, né? Infelizmente, às vezes isso não acontece, né? A maternidade não vem por uma escolha, né? E aí gera muito sofrimento, né? Sim, é um ponto de conflito. Mas quando ela é uma escolha, eu entendo que a mulher ela precisa parar para pensar como ela quer que seja para ela, né? E às vezes a gente vê a mãe jovem, né, hoje, assim, assoberbada de modelos. A mãe tem que fazer assim. Tem que amamentar de tantas e tantas horas. Tem que deixar a criança assim. Tem que fazer isso aqui. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, né? E isso dificulta muito, né, a maternidade. Porque aí a mãe, ela fica sem saber. Mas eu vou fazer aquilo que eu tô com vontade, né? Ou eu vou fazer aquilo como dizem que tem que ser. É que não tem que ser. Não tem um jeito certo, né? Não existe o manual, um jeito a certo, cartilha, né? eu sempre falo isso para elas, maternidade não tem cartilha, mas existe um caminho que é possível, que é o autoconhecimento.
Quanto mais autoconhecimento, menos culpa. Acho que esse é um caminho pra gente seguir Menos na maternidade e na vida, né, Vera? Acho que geral. na vida. E trazendo essa questão das escolhas que você estava falando, eu acho que essa maternidade, ainda que não desejada ou escolhida por ela, às vezes naquele momento de vida, mas entra no que você estava falando também, né? Como eu escolho lidar com isso Com que isso me que aconteceu aconteceu comigo. dessa forma, né? Então, já que essa é a realidade, como que eu posso viver essa realidade de um jeito mais leve, mais positivo ou mais feliz, né? Esse é o desafio da vida da gente como um todo, né? Todos os dias, Como um inclusive. todo. Eu acho que as mulheres têm muito essa questão de conciliar isso, essa busca do conciliar. Como que você vê esse desafio na carreira? Para as mulheres encontrarem um equilíbrio, assim. Como você percebe isso no teu cotidiano, com as mulheres que você direciona aí nesse trabalho? Como que você percebe essa questão de como elas lidam, né, com maternidade, com carreira? Eu vejo que ainda é muito difícil, tá? Menos do que antigamente, mas ainda é difícil. Não sei se algum dia se tornará fácil, né? Porque ser mãe nos transforma, né? Eu vejo que assim, a mulher é uma e depois ela se torna quase que uma outra pessoa, né? Quando ela se torna mãe. Então, só isso já é bastante desafiador. Já é uma baita transformação. Exatamente, é uma baita transformação. Olhando o mundo, né? O mundo do trabalho, nem falando só do mundo das organizações, né? Olhando o mundo do trabalho, a mulher ela precisa buscar, né, as oportunidades, olhando para aquilo que ela considera que é melhor para ela, porque o dia a dia das organizações não facilita mesmo muito o Dia das Mães. Né? Então, eu preciso protagonizar o caminho, né, em termos de poder tentar me organizar na medida do possível, para poder ser respeitada como mãe. Hoje nós temos muitas empresas que estão alongando, né, a licença maternidade quando eu sou funcionária de uma organização. Mas quando eu sou a dona do meu próprio negócio, a licença maternidade sempre é menor. Porque ela será menor, né? Porque aí você tem que cuidar, né? Grande também, então, né? mas porque ela é menor, ela tem que ser melhor programada, né? Porque quando você trabalha em uma organização, a organização ou ela cumpre a lei, e ela é obrigada, ou por ela entender o quanto a maternidade é importante, ela abre um espaço maior, né? Porque eu sempre pergunto assim, ok, você não quer ter uma mulher ou uma mulher grávida na sua equipe, mas você só está aqui porque a sua mãe engravidou de você. Né? Essa é uma provocação, porque às vezes os homens parecem que esquecem, né? Ou às vezes até as próprias mulheres esquecem, né? Porque às vezes a mulher dentro de uma organização é inimiga da outra mulher. Ela acha que a outra mulher, por não estar trabalhando porque está grávida, porque ganha menino, não tá entregando o seu melhor. Mas ela esquece que ou ela já passou por isso ou ela passará por isso. Exato. Quando você se torna mãe, você tem um olhar diferente. Eu vivi isso na consultoria, que eu prestava serviços. A dona da consultoria não era mãe, né? Eu engravidei e eu via o quanto ela se esforçava pelo fato de eu estar com um bebê novo, né? Embora ela não quisesse verbalizar, mas eu percebia, assim, que era difícil, porque ela não tinha vivido a experiência. Quando ela viveu a experiência, 3 anos depois, ela falou, opa, agora eu estou entendendo o que acontecia. Um outro olhar, né? Exato, né? Então, viver a experiência faz com que você mude o teu olhar do mundo das mulheres mães. Sim, né? Totalmente. Porque isso aconteceu comigo na minha trajetória profissional também. Eu comecei a trabalhar com mães depois que eu fui mãe, né? Então, eu atendia, sempre trabalhei na clínica, mas não necessariamente era um nicho, né, específico. Então, eu fui direcionando esse trabalho depois que eu me tornei mãe. Porque, né, vivenciei por depressão pós-parto, baby blues, enfim, toda essa transformação. E eu comecei a sentir e falar, puxa, mas será que é isso mesmo, né? Será que a maternidade é assim tão difícil? E uma época que hoje em dia a gente se fala muito sobre a perinatalidade, esse olhar da psicologia à maternidade. Mas isso é uma coisa muito recente. É recente. É muito recente, bem né? recente. Eu me formei há quase 20 anos, não tinha isso na faculdade. Né? Não, a gente nem não tinha uma cadeira, né? Você estudava ali, quando você estudava Melanie Klein, né? A gente falava um pouco,
sobre a maternidade, né? Ali, mas né? não, Desenvolvimento infantil. né? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas essa relação da saúde mental da mãe, né? A mulher ali em foco. Muitas vezes era o bebê, o desenvolvimento infantil, né? Mas por que ia se preocupar com a saúde mental da mãe? Nem se olhava para isso. Não se olhava para isso. Então, é uma grande conquista, É uma grande. né? Uhum. Então, quando eu comecei esse trabalho, há quase uns 10 anos atrás, junto com as mães, foi motivada muito pela minha mudança, né? E de observar outras mulheres também. Então, a gente muda nosso olhar, muda a nossa compreensão. E a neurociência mostra que muda o nosso cérebro, né? A gente realmente muda, não é apenas emocional e não desvalorizando esse lado, mas existe uma mudança de fato estrutural, Sim. né? De fato interna, e como a gente percebe o mundo à nossa volta, como a gente processa todas as nossas vivências. Então, há uma mudança física, inclusive, né? Então, como imaginar que isso não vai impactar a nossa vida como um todo e que isso não vai entrar na carreira também, né? No profissional, no ambiente de trabalho, é lógico que vai. E eu acho que aí mora um grande ganho, Vera. E eu acho que as pessoas precisam olhar, tanto homens, líderes, enfim, quem é mãe e quem não é. Mas especialmente a mulher que é mãe. Olhar a potencialidade da maternidade, né? O quanto a gente desenvolve habilidades depois que a gente é mãe. Sim. Né? De organização, de decisão, de prontidão, porque a gente, além de viver múltiplos papéis ali, lidando com tantas coisas, mas eu acho que o nosso senso de urgência muda, os nossos valores, né? Então, assim, puxa, se eu tô aqui trabalhando, isso aqui precisa valer a pena, porque é um tempo que eu não tô, né? Com meu filho. Quando nós nos tornamos mães, nós trabalhamos algumas competências que hoje são super valorizadas. Exato. Nas empresas. Exato. Que é uma tomada de decisão mais assertiva, comunicação, gestão de conflitos, gestão do tempo, gestão de conflitos, o trabalhar em equipe, né? Então, priorizar as coisas, que eu acho que hoje em dia, com tantas, né, demandas, enfim, saber priorizar. Então, são tantas habilidades que a maternidade desperta em nós e trazer isso para a vida, mas na carreira também, né? Senão, às vezes a gente tem que escolher uma coisa ou outra. Ou eu sou mãe, ou eu sou profissional, uma coisa compete com a outra, quando, na verdade, a gente se desenvolve, que cresce. eu vejo que uma coisa é complementar a outra, né? A gente precisa encontrar esse espaço, né? O mundo do trabalho precisa também oferecer a possibilidade da mulher encontrar esse espaço, porque ela não tem que ficar competindo na sua agenda, né? Ela pode organizar a sua agenda para isso e ser respeitada nessa organização, né? Esse é nosso desejo e a nossa luta, né? Porque ainda tem uma estrada para percorrer, para realmente a gente trazer isso para oportunidade de mais mulheres, né? Mas eu acho que é o caminho, né, Vera? Porque sem isso, como é que a gente tem uma estrutura de sociedade? Não tem como. Tudo parte daí, como você disse, né? Alguém, em algum momento, né? Já foi filha antes, né? É muito interessante, porque assim, mas a gente não pode ter mulheres grávidas na equipe, a mulher que entra, sai na licença da maternidade atrapalha. Pô, mas uma empresa só existe porque tem pessoas. E só existem pessoas porque foram paridas por alguém, né? Sim. Então, todos nós viemos, né, da mesma forma, né? E vamos continuar, mesmo com todo o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, a gente vai continuar. Sim. Então, se esse olhar, né, se essa reflexão for feita pelas pessoas de verdade, né? Sim. E a gente vê que isso está acontecendo em algumas organizações, fica mais fácil trabalhar. Se essa reflexão não for feita de verdade, né, da pessoa não entender, ele sempre vai achar, né, que uma licença maternidade ou até uma licença paternidade é negativa para a organização. Sim, não consegue absorver isso, né, como parte, né? Parte do processo, né? Parte do processo. Sim. E sabe uma outra questão que muitas vezes, quando elas me procuram para essa orientação, assim, profissional, muitas vezes saindo essa transição de CLT, buscando empreender, justamente para tentar conciliar tudo isso, né? Então, o meu olhar é mais para essas mulheres, né? Que estão empreendendo, já tem um negócio, enfim. Então, você que trabalha com elas nas organizações e tem essa realidade, eu fico feliz de ouvir, sabe? Você falar. Porque você está acompanhando mais de perto, tem isso, né, assim, mais próximo, de perceber que isso, de alguma forma, ainda que em passos lentos, né, Vera,
não como deveria ser, ou como a gente gostaria que fosse, mas de alguma forma está acontecendo. Acho que isso planta uma esperança, assim, né? De que em algum dia, talvez, isso possa se ampliar cada vez mais. Eu vejo que é uma caminhada longa, né? Eu faço 40 anos de formado no que vem. E comecei a trabalhar em organizações em 1985, né? Faz bastante tempo. E, embora a caminhada seja lenta, né? Mais lenta do que nós gostaríamos, eu consigo ver essa transformação, né? Que ela vem acontecendo, né? Então, é importante a gente continuar buscando isso, mas eu vejo também que é importante reconhecer o que já se conseguiu, o que já avançou. Não é o suficiente? Não é. Sim. Mas a gente não pode olhar e dizer que não aconteceu nada ou não teve evolução nenhuma. Houve evolução e bem significativa, né? Sim. Se você chega hoje e ainda vê poucas mulheres em cargos de liderança, antes não tinha nenhuma. E a mulher não pode crescer, não pode se tornar líder, não pode se tornar diretora porque ela é mãe. Você escuta isso em muitas empresas ainda, mas você já escuta em outras empresas que o fato de ser mãe, existem mulheres sendo promovidas grávidas, mulheres sendo promovidas em licença maternidade, num número muito menor do que a gente deseja, mas está acontecendo. Sim. E a gente tem que se alegrar com essas notícias, porque eu acho que traz a esperança e a inspiração de que, poxa, se essa mulher conseguiu, outras também podem conseguir. Abre espaço para isso, né? Para olhar para isso, para valorizar isso, para reconhecer exatamente o que a gente estava falando, né? O quanto essa mulher, ela tem a agregar, né? E não o que o filho vai tirar dela, né? O tempo, ou às vezes a capacidade dela, né? Muito pelo contrário. Então, acho que isso merece ser reconhecido, né, Vera? Que é bem importante. E nessa tua jornada, né, de mãe, profissional, é tudo tão intenso. Qual foi o teu principal desafio, ou que de repente está sendo, né, de mãe e mulher? Qual o maior desafio vivido até aqui, Vera? O meu maior desafio, Thaís, foi quando a minha filha tinha 2 anos e meio, né? O pai dela, né, que era o meu primeiro marido, ele adoeceu. Né? Na verdade, ele tinha diabetes, né? Então, era uma diabetes, uma doença de base, né? Mas quando ela tinha 2 anos e meio, ele passou 6 anos doente até falecer. Foi o nosso maior desafio, né? De você ter um bebê, né? Sim. Porque uma criança de 2 anos e meio é um bebê, né? Acompanhar o desenvolvimento dela junto com o adoecer dele, tá? Lidar com tudo isso, né? E ainda trabalhar, porque chegou o momento em que ele não podia mais trabalhar, então eu tinha que continuar trabalhando para trazer recurso financeiro para casa, porque a gente foi perdendo tudo. Sim. Então, foi esse período, assim, em 6 anos, eu acho que eu vivi 60, né? Vivi muitas experiências, muitos momentos difíceis, também vivemos momentos felizes, né? Não dá para dizer que isso não aconteceu. E hoje, né, quando eu vejo a minha filha, e às vezes vejo algumas fotos, né, você pensa assim, nossa, ela era tão pequena, e em alguns momentos eu não lembro do que estava acontecendo. Porque ele demandava muito do nosso tempo. Ela, inclusive, passou a cuidar dele. Sim. Né? Então, o maior desafio da minha vida foi esse, sabe? Esse grande período até ele falecer, sabe? Porque eu procurava atender tudo, né? Mas eu levei a minha filha para fazer terapia e bem na época que ele ia fazer um transplante renal, e ela fez um desenho. E nesse desenho, ela estava de mão dada comigo, mas ele estava nas minhas costas. Olha só, Vera. Fiquei arrepiada. Então, foi assim... não teve nenhum outro período da minha vida que eu tenha sido mais desafiador, né? E foi um período em que eu produzi muito profissionalmente. Sim, pelo momento, pela necessidade. Exato, né? Pelo momento, pela necessidade, o trabalho acabava sendo uma terapia. Sim, né? porque te desconectava. E era bem isso, assim, a palavra certa é desconexão. Era como se quando eu entrasse, né, para fazer um treinamento, para fazer um processo de recrutamento e seleção, eu me desconectasse daquela realidade. Sim. Né? E vivesse uma outra realidade por algumas horas, né?
que inclusive na época me ajudaram a garantir a minha saúde mental. Eu tenho certeza disso. Além da família, além de amigos de verdade, eu tive amigos de verdade que permaneceram comigo nessa caminhada, mas o trabalho teve um peso muito significativo. Sim, porque assim você desconectava daquilo de difícil, mas você também vivia uma realização, né? Do que você gostava de fazer, da evolução das pessoas que você estava acompanhando. Então, quanto prazer também tinha nisso, né? Então, poder vivenciar ali um real potencial, um sonho, também é muito positivo. Também nutre muito a gente, né? Então, foi uma fonte muito importante para você, Foi uma né? fonte que eu bebi bastante, né? Que me ajudou bastante, né? Em todos os aspectos, porque não dava para parar. Não tinha como parar. Sim. E como que foi para você esse olhar para você nesse período, Vera? Porque eu vejo que você estava vivendo coisas bem difíceis, uma filha pequena, quer dizer, já demanda por si só. Um marido que estava doente naquele momento, precisando de toda essa assistência. Você na subsistência da tua família, né? Como que estava a Vera no meio de tudo isso? Esquecida. Eu sei que nesse período eu olhei bem pouco para mim, não tinha espaço, verdadeiramente. né? Não tinha, né? Não tinha. Você conseguiu espaço. retomar esse olhar, voltar de novo esse autocuidado? Eu vivi alguns momentos assim, depois que ele faleceu, né? A minha filha, tive apoio. A minha mãe faleceu 3 meses antes do meu marido. Então, foi um período, assim, tenebroso, né? Sim, mais isso, né? Porque, para minha filha, foi uma perda muito significativa, porque era com quem ela ficava, né? Ela ficava com os meus pais quando eu ia com ele para o hospital. E ele ia para o hospital com muita frequência. Então, foi um período, assim, bem significativo, porque ela teve perdas, né? Sim. Então, durante um período, eu realmente parei de olhar para mim. Depois que ele faleceu, ainda levou um tempo para eu conseguir fazer a minha viagem interna, né? Porque eu tinha que atendê-la, eu levei para ela para terapia. Lidar com as dores eu tinha que dela, olhar para né? isso, eu tinha que lidar, né? E até que eu adoeci. Eu tive um problema de saúde sério, né? Na época, eu já tinha começado a namorar o meu marido, né? A gente era namorado, ele assumiu muito o cuidado meu e da minha filha. Ele hoje já convive com ela há mais tempo que o próprio pai conviveu, né? Eles têm um relacionamento muito bom. Mas eu adoeci. E quando eu adoeci, foi o momento em que, efetivamente, ali eu tive que parar e olhar. Foi uma parada obrigatória. Foi uma parada... eu tenho uma amiga que costuma dizer assim, quando a gente não para, o corpo da gente nos para. Né? É verdade. E, efetivamente, eu parei, sabe? E foi um resgate de quem eu era, né, de uma forma bem mais significativa. Né? Também aí eu vejo que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei uma pessoa melhor com tudo isso. E levei um tempo até me reencontrar. Né? Eu continuava trabalhando, eu fazia o que eu gostava, eu estava namorando, eu estava com a minha filha estava bem. Né? Mas eu estava meio que separada, assim. Então, foi um momento de volta. redescoberta. E você tinha que lidar com a tua dor também. Sim. Né? Porque não era só sobre cuidar da tua filha ou do teu marido naquele momento. Era minha. Da tua mãe, a perda da tua mãe, do teu marido. E aí, tinha a tua então, dor você também vê, de tudo isso, né? Isso, quando eu tive esse problema de saúde sério, já faziam quase 3 anos. Então é um tempo, foi um tempo de... Um tempo não, definido, né? E aí sim, aí foi um tempo de redescoberta. Eu acho que eu mudei em alguns aspectos, né? Passei a cuidar mais de mim, né? E realmente olhar que isso também precisava fazer parte do meu trabalho, né? Eu precisava, de uma certa forma, mostrar para as pessoas o quanto é importante que a gente não se esqueça. Exatamente. E aí, sim, de lá para cá, nesses anos aí, agora mais de 10 anos, eu efetivamente entrei assim numa viagem de cuidar mais de mim, né, olhar mais para as coisas que eu queria fazer, a separar um tempo para mim, independente de todo mundo, né? Sem culpa, Vera. Sem culpa. Passar a valorizar assim aqueles momentos que só eu comigo. Vou sair para caminhar, e caminhar para mim é muito importante, porque eu penso muito, né? É um momento de reflexão, de pensamento, de novas ideias, né?
Então, aí foi esse momento de... Porque ele vem, né? Ou porque você vai em busca dele, ou porque ele vem te encontrar, sabe? Tipo assim, ele veio me encontrar. Ele falou, agora você vai parar, né? Você vai olhar pra você, você vai se cuidar. É meio assim, o universo faz isso, né? Pelo amor ou pela dor, a gente vai aprender e vai fazer um movimento de resgate, né? Acho que essa jornada de muitas mulheres que adoecem ou que, de alguma forma... precisam, né, se reconectar de alguma forma, a vida convoca ou vem uma necessidade profunda, né, de uma tristeza profunda, quadros de depressão, né, que a gente precisa olhar. Como tá a minha vida, né? Como que eu tô, afinal de contas? E aí é um momento de virada, né, Vera? Qual que você acha que foi a maior lição, assim, que você tirou de tudo isso, de difícil que você viveu e de um aprendizado de vida, assim? Você acha que foi o principal? Com certeza foi muita coisa, né? Porque, puxa, muita coisa intensa. Mas o que você acha que foi o principal? A importância das relações, né? A importância da conexão, né, com as pessoas. Eu vejo que você nunca está sozinho. Talvez, às vezes, você não perceba, né, os anjos que estão na sua vida. E a importância de que, apesar de tudo, né, existe um espaço para ser feliz, porque eu acredito, né, e eu trabalho isso assim, que a gente veio para o mundo para ser feliz. Só que a felicidade não vai cair no teu colo de graça. Né? Até porque ser feliz todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias do ano, não é possível. Não, é ilusão. Né? Então, assim, eu vim para esse mundo para ser feliz. Independente de tudo que aconteceu, eu preciso encontrar o meu espaço da felicidade. Eu já acreditava nisso antes, mas depois de tudo isso eu passei a viver isso que eu acredito, sabe? É um resgate mesmo, né? Eu vim para o mundo para ser feliz. Como eu vou fazer isso acontecer depois de tamanha dor, exatamente. Né? Então, eu fiz 50 anos em 2012, né? Eu fiz questão de fazer uma festa, né? Convidar todas as pessoas que tinham sido importantes para mim nessa trajetória. E depois da festa eu recebi, né, e tenho guardado até hoje, né, várias pessoas escreveram falando sobre isso. Que legal. Então foi muito marcante, porque eu escrevi um agradecimento, né, por isso, pela vida, pelas pessoas que estavam me acompanhando, por aquelas que já tinham partido e que eram importantes na minha vida, né, e foi uma troca de amor mesmo muito importante. Então, sim, eu vim ao mundo para ser feliz, mas a felicidade, ela é uma busca, né? Ela não é gratuita. Não acontece. Essa foi a minha maior aprendizagem. Né? Ela é uma construção. Uma construção. Por isso as escolhas para você têm um valor tão grande, né? Porque você foi muito protagonista, né, Vera? Acho que essa tua jornada traz muita essa inspiração pra gente. O quanto esse protagonismo das escolhas, até de como eu vou encarar, né, tudo isso que eu tô vivendo de difícil, com possibilidades também mais positivas. Então, acho que isso também mostra muito desse protagonismo que você precisou viver, e mesmo diante de tanta diversidade, né? Que legal, que inspirador, que bom, né, conhecer da tua história, e que bom que você consegue trazer a tua história como parte da tua jornada profissional e apoiar as pessoas a buscar isso também, né? Eu acho que isso é uma essência muito bonita do trabalho que a gente desenvolve, e trabalhando com mulheres nesse sentido, sabe, Vera? Eu vejo quanto isso é transformador, e eu fico feliz, né, que você, colega, psicóloga, trabalhamos em áreas completamente diferentes, né? Mas o quanto a gente pode oportunizar para as pessoas. E que as mulheres saibam, né, Thaís, assim, que se a gente está aqui hoje, né, podendo conversar, porque aí você é olhada como se alguém que, não, mas ela só teve sucesso, né, ela só teve facilidade, né, eu nunca vou chegar lá, né. Eu acho que quando a gente fala disso, a gente mostra que todas nós somos frágeis, né, e que está tudo bem. Entende? Essa foi uma das aprendizagens, né? Eu me lembro que chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais ser forte. É tão libertador, sabe? Quando a gente Foi sai libertador, desse lugar. Não quero mais ser forte. E eu precisava, inclusive, mostrar isso para minha filha. Porque um dia ela era pequena e aconteceu um fato e meu irmão falou para ela, e ela falou para ele, não, mas eu não quero ser forte, tio, eu sou muito pequena. Sabe? Nossa. Então, assim,
a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente precisa ser consegue. gente. Né? A gente Claro. precisa ser uma pessoa que vai ter dificuldade, vai ter facilidade. Então, acho que quando as mulheres olham para nós e entendem que a gente também passou por isso Sim. e chega onde chega porque foi batalhando, você entende que todo mundo é capaz. Claro, Sabe? com certeza. Todo mundo é que é capaz, né? possível. Que é possível possível. construir isso, né? Reconstruir, né? E Sim. ter uma boa vida, que na verdade é o que todo mundo quer. Claro, é o que todo mundo busca e deseja no final das contas, é isso, Ser feliz né? profissionalmente, ser feliz nos seus relacionamentos, né? Mas isso é uma construção contínua, né? Uma construção contínua de você entender até onde você vai, o que você pode fazer, o que você não pode, que não depende tudo de você, que você não precisa... Quando eu falo assim, olha, a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, é porque eu passei por isso e sei que realmente a gente não consegue. Então... Sim. Hoje eu trabalho, olha, você não precisa dar conta de tudo o tempo todo, você pode reconhecer, você pode chorar, você pode mostrar suas fragilidades, você pode falar que você não está conseguindo, inclusive você ser ajudada, né? Pedir ajuda Pedir é muito ajuda. importante, porque essa noção da Mulher Maravilha, né? Você construiu muito isso da mulher, né? Dessa força, que até um certo ponto ela é importante também, né? Sim, a gente tem os nossos desafios, a gente precisa dessa força para enfrentar, mas viver nessa força Não dá. é adoecedor, né? Não precisa ser assim. Então, acho que histórias como a tua também mostram isso, inspiram e trazem um olhar de, puxa, se com a Vera aconteceu isso, foi possível, comigo também pode ser, né? Então, espero que elas possam se inspirar nessa Eu história. também assim, espero. E semear, né, essa mensagem no coração delas, porque eu acho que é uma vida completamente diferente quando a gente sai desse lugar de autocobrança, de não acolher as nossas vulnerabilidades, porque existe, a gente é ser humano, né? Que momento a gente achou que não ia acontecer? Que momento a gente achou que a gente ia dar conta de tudo, Como né? assim, né? Da onde? É uma idealização muito grande, né? Então, acho que chega a ser um ponto em que é injusto, né? A gente se colocar nesse lugar ou esperar que uma outra mulher tenha essa força o tempo todo. Não é assim, né? Eu acho que é muito também corajoso e ousado da nossa parte nadar contra essa maré e dizer, né, que não precisa ser assim. Então, limites, né? Colocar limites, se colocar, se posicionar, né? É muito importante. O que faz sentido para mim? Quais são as minhas escolhas, né? Então, trazer esse protagonismo cada vez mais. Tem uma frase que eu gosto bastante, Vera, que você estava falando de escolhas, eu lembrei, que diz assim, quem é você, né? Se olhando no espelho, e o espelho responde, suas escolhas. Eu acho que essa frase traz muito do que você falou aqui hoje e que a gente possa, né, cada vez mais se olhar nesse espelho, muitas vezes com orgulho da nossa jornada, das nossas escolhas. Claro, vão existir erros, vão existir escolhas que não são tão positivas assim. Vão existir escolhas erradas, inclusive, Erradas, né? sim. E isso faz né, parte. não são boas escolhas. Isso faz parte da caminhada, né? Também é inclusive aprendizado, escolhas né? erradas, insucessos, né? Porque isso faz parte da vida. Sim. Né? E você aprende com isso também, né? Você Sim. aprende, né? Você Cresce sai com isso. Exato, você cresce como pessoa, você cresce como mulher, você cresce como mãe. Né? Quem está disposto, né, a ter esse olhar, né, para si de aprendizado, cresce com isso. Né? Com as experiências difíceis, com os erros, acho que essa é uma oportunidade, né? Então, o autoconhecimento faz com que a gente saia desse automático da vida e traga mais essa consciência. Acho que esse é o grande... O grande segredo é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E o nosso trabalho permite isso para as pessoas. Que alegria, né? Isso é muito eu bom. Eu amo essa profissão. E eu também. Eu acho que também. é muito valiosa. Sou apaixonada pelo que eu faço. Porque... Realmente, acho que quando eu escolhi, eu nem pensava, né, que poderia ser tudo isso, né, que eu encontro, mas realmente eu sou apaixonada. Isso faz toda a diferença no desempenho disso, no alcance disso, no impacto que você consegue trazer para a vida das pessoas, né? Que bom, que bom conhecer da tua história, que bom ter você para girar tudo isso, né, na vida das pessoas e tá aqui hoje para trazer, né, essa inspiração para quem tá assistindo. Espero que você também aí tenha sentido um quentinho no coração, né? Sair com o coração aquecido, né? Isso. Como se fosse um abraço de longe. Exato. Acho que olhar a vida de uma forma mais positiva e protagonista. Acho que a gente precisa assumir mais esse lugar. Protagonismo é fundamental na vida de qualquer pessoa.
para as nossas escolhas, né? Qualquer pessoa. Bom, a gente quer também aqui te agradecer, né? A Nanda não pôde estar aqui hoje, mas em nome de nós duas, no Mindcast, um presente especial para você, o Fabrício vai trazer aqui pra gente, um espaço onde mulheres empreendedoras trazem o seu produto, a sua marca, uma forma de presentear quem está aqui com a gente hoje. Então, obrigada, Fabrício. Um presente super especial da Edilane, que é da Empório Essenza, uma loja lindíssima. Deixou aqui um presente especialmente para você, Vera. Muito obrigada. Com muito o desejo de que você possa aproveitar, perfumar a sua casa. Adoro. Fique à vontade para abrir. Posso abrir? Pode, então, claro. O cheiro que tava aqui, né, Fabrício? Eu falei, ó, tá um cheiro hoje especial aqui. Ela deixou uma cartinha para você também. Que delícia! Eu não sei você, mas eu muito amo, obrigada. né? Esses aromas acho que faz obrigada. parte eu aí. Adoro. Eu tenho em casa, adoro. Faz parte, acho que, de criar esse ambiente gostoso para nossa vida. Inspirado né? na beleza da Serra Gaúcha, que, aliás, que eu adoro. É o meu próximo destino de férias com a minha filha, que a gente viaja sempre. E a gente vai para Gramado de novo. Ah, olha só, viu? Gramado, então, Canela. O presente veio. Muito obrigada, super. Adorei. Que legal. Então, Adorei. Fica aí esse convite para você desfrutar, né, desses aromas deliciosos e inspirar a viagem de vocês aí, né? Obrigada. E aproveitar. É uma forma de te agradecer por estar aqui, te presentear e desejar, né, que seja aí uma carreira próspera, longa e que mais pessoas possam aproveitar de tudo que você tem a oferecer. Eu quero deixar um presente também, mas eu não trouxe, porque o meu presente, o meu trabalho não é esse, né? Mas como eu coloquei para vocês ali, de eu oferecer, né? 5 sessões de um coaching de carreira, né? Para quem vocês quiserem. Opa, que presentão! Presentear. Entra lá no Instagram, então, da Vera. Isso? Isso. Entra lá no Instagram da Vera. Qual que é? Vera.matos, com 2 T's, vera.matos4. Isso. É o meu Instagram. Manda uma mensagem para ela e aí fala, quero fazer uma sessão contigo. Exato. Bom, baita presentão. 5 presentes. Então, 5 privilegiadas aqui. Eu trouxe um caderno poder aproveitar. Pode abrir essa cola. Ó, a Vera tá cheia de presentes. É uma delícia, não é? Eu acho uma delícia a gente se presentear e trazer. Tão bom dar quanto... receber. Só tira. O Fabrício tá nosso assistente aí hoje. Isso mesmo. Que bom. Obrigada, Fabrício. Um é seu. Obrigada. Que delícia. Então, eu tô deixando um aqui, né? Obrigada, Vera. E aí, a gente falou tanto, né? Protagonismo é aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas para demonstrar as potencialidades em nós existentes. Maravilhoso. Essa frase... Não poderia ser uma outra frase para definir o que você faz e o teu trabalho. Achei maravilhoso. E eu acho que esse presente é bem simbólico, porque construir isso é construir a tua história, né? Então, aqui é a oportunidade realmente, né? Mais do que anotações. Eu gosto muito de livros, cadernos, acho que como forma realmente de registrar, sabe? Ideias, sonhos, vontades. Então, e como é bom escrever, né? Bom, muito escrever, bom. Ajuda a gente, desenhar, né? Elaborar, né? Criar. Então, obrigada por esse presente. Obrigada Adorei muito. Obrigada pela tua presença aqui hoje. Obrigada. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Beijo. E obrigada a vocês que estiveram com a gente aqui hoje. Fica esse convite para conhecer a Vera aí no Instagram dela e o trabalho dela também. Quem sabe possa ajudar você aí na tua jornada também. Então, um grande beijo para vocês aí também. Tchau. Que conversa necessária. A Vera nos lembrou que ser protagonista não é dar conta de tudo, mas escolher com consciência aquilo que realmente faz sentido para você. É possível sim viver uma carreira com propósito e ao mesmo tempo uma vida pessoal com presença. Se esse episódio te tocou, compartilhe com outra mulher que também precisa ouvir essa mensagem. E que presente especial a Edilane da Essenza Aromas trouxe para Vera. Você viu? Siga a loja, conheça mais dessa marca com produtos incríveis para o autocuidado e para casa também, assim como a Vera ganhou aqui os aromas para colocar na casa. Beijos e obrigada por ter estado com a gente hoje.